Om Shanti. So, welcome all of you, and as always, before we begin, Om Shanti, sejam todos bem-vindos. E como sempre, vamos ficar um minuto em silêncio para invocarmos a presença do Ser Supremo. so welcome all of you to the Então, values. sejam todos bem-vindos para a série Valores para a Vida. Esse é o episódio 54 e é um episódio histórico, porque é a primeira vez que vamos ter um diálogo entre dois palestrantes que nem sequer precisam de apresentação, porque fazem parte da série já há muito tempo. Então, deixe-me apenas dar uma breve apresentação. Todos já conhecem o irmão Érica, que é o coordenador do Canadá, e ensina e estuda meditação quase há 40 anos. E trabalha na cadeia de televisão do Canadá. É um jornalista e produtor de programas para televisão. E depois a irmã Gina, também muito conhecida de todos nós, já esteve conosco várias vezes, é fundadora do Museu da Brahma Kumaris na área de Washington, D.C. E também é anfitriã de um programa de rádio sobre meditação. E também ganhou um prêmio por causa desse serviço que ela faz. E hoje o tema é sobre liberdade. Porque às vezes as pessoas não entendem direito a perspectiva correta da liberdade. Então hoje vamos tentar dar um significado verdadeiro daquilo que significa liberdade. E a nível do poema de hoje, os convidados de hoje são aqueles cuja experiência é de fato extensa. E sua pesquisa sobre a espiritualidade é de fato tão intensa. A consciência de alma que eles praticam é muito progressiva, o que deixa todas as outras almas muito impressionadas. São as joias preciosas do Supremo, e são tão caras e elevadas, que vão nas profundezas do conhecimento até o seu extremo. Suas conversas sobre cada valor, incluindo o de hoje, são de fato tão abrangentes, que acalmam as almas que estão apreensivas. Agora, não nos resta nenhuma oportunidade de ficarmos à defensiva, pois eles serão lembrados por gerações que vão vir sucessivamente. Então hoje vamos pedir a irmã Anu para dar as boas-vindas hoje. É consigo, Sister Anu. Ok. Muito obrigado, Manoj. É tal fortuna de estarmos aqui com esses convidados tão especiais. Eles não são convidados, são nossos conhecidos de coração. E têm uma vida cheia de significado, onde partilham as suas vidas com exemplos e experiências. Hoje a irmã Cláudia não pode estar conosco porque ela tem um trabalho pessoal, mas estamos todos cá para dar-vos as boas-vindas para essas flores, para a Sister Gina, que são tão vibrantes como si.
que tem uma energia muito boa. Obrigado. E para o nosso querido irmão Eric, nós temos esta rosa, que também vem dos nossos corações. Porque você é o nosso querido irmão sênior do Canadá, e que nos inspira, dá-nos poder, que nos sustenta. Muito obrigado, Eric. Bem-vindo. Sejam os dois bem-vindos. Anu sister, I think brother Eric needs to be unmute. He's not the co-host, is he? Please make him one. Yeah, because he just mentioned. Ok, o Eric acha que não está como co-host, não conseguia abrir o microfone. Eu pensava que ia ficar em silêncio durante a hora toda. Era impossível. Ok, então vamos começar. Obrigado, querida Anu, querido Manoj. Encontramos com toda essa equipe outra vez, com essa grande equipe que está por detrás de cada sessão. Eu sei que cada um está a trabalhar de uma forma muito bonita, com amor, com dedicação, para trazer esses valores adiante de todos, dessas flores amorosas. E hoje a minha perspectiva é da câmera, mas por detrás de mim, há aqui uma planta com uma flor muito especial, muito bonita. Eu tenho já essa planta há 10 anos e é a primeira vez que está a dar flores. Ah, se calhar é porque eu estou aqui. Deve ser por causa que você vinha ali, né? E eu disse a planta, e é sobre liberdade. E a planta então quis mostrar o que é que significa a liberdade. Então ela, digamos que ela explodiu de flores tão bonitas. Vou tirar aqui uma. Não, não são. São mais bonitas ainda que jasmim. São muito raras. Eu nunca tinha visto essas flores. Parece Dina. Porque você está livre. Apanhou? Está agora do seu lado. Isso faz-me lembrar a primeira vez que eu vim para Washington. Eu estava aqui numa rua, avenida, e tinha um ar-condicionado e um arbusto numa planta, e eram rosas, e eram muito fragrantes. E mesmo tendo aquele ambiente todo contrário a ela, com aquele ar-condicionado em cima dela e o sítio onde ela estava naquele vaso, e aquilo foi anos. Cada ano ela dava uma fragrância de rosa tão boas. Muitas terças-feiras de manhã, quintas de manhã, oferecia ao divino. E essa planta, como você tem, que já está há tanto tempo com ela, está a florir agora, esse sinal de amor. Portanto, nunca desistirmos, e não importa o que aconteça. Você tem razão. Mas antes de entrar nessa conversa plena, normalmente eu falo muito rápido. E eu falo francês. Mas quando eu vou tentar falar em inglês, e devagar. Porque é claro que nós temos aqui uma grande equipa de tradutores. Então, a interpretação em tantas línguas, idiomas, 6 idiomas pelo menos estão a ser traduzidos agora. Então, obrigado para os tradutores, esses tradutores angélicos, com essa mente plena, para não ir tão rápido. Então, minha querida amiga Dina, eu tenho feito aqui algumas perguntas para perguntar, mas já reparei, mas isso é uma conversa. Mas eu estava a perguntar, vamos explorar o que vem na mente quando nós escutamos a palavra liberdade. É uma palavra-chave. Quando você vem por esse movimento de meditação, Raja Yoga,
O que é que vem à sua mente a palavra liberdade? Algumas coisas. A liberdade física, que muitos podem identificar com isso. Liberdade para falar aqui nos Estados Unidos. Em muitas áreas, as pessoas conseguem falar livremente. Nós vemos aquilo que acontece no Irão e também em outros lugares do mundo, que é uma liberdade física que ainda não estão habituadas, mas a liberdade da mente. Eu posso dizer que ainda não estão completas ainda, mas eu posso encontrar a doçura disso, onde há essa verdade, dessa liberdade da mente, que é isso que nós estamos verdadeiramente à procura, mesmo com essa liberdade ao meu redor. Mas eu mesmo também posso dizer, quando eu tenho momentos de liberdade, é uma força criativa que passa através de mim. E quando você sente isso, esse profundo sentimento de liberdade, mesmo nos seus próprios pensamentos, não limita a sua forma de pensar e as coisas que surgem de dentro de si. Eu identifico com essa liberdade, é uma expressão mais abrangente e de repente é uma coisa tipo como se fosse a gritar, como se esvaziasse os pulmões. Essa é a imagem que vem à minha mente nesse momento de tanta felicidade de ser livre. E eu fico a imaginar, está a ouvir aquilo que você estava a dizer, dessa liberdade que vem do coração. E às vezes eu fico a pensar que a mente vai como tipo para libertar a mente, como a mente estivesse numa escravidão, para ir à procura dessa liberdade, porque o meu coração está apertado, ou está tipo envenenado com alguma coisa, ou minha mente, ou os dois juntos estão envenenados, não estão a dormir juntos, mas não estão bem uns com os outros. É como se eles estivessem juntos, mas não no mesmo quarto. Recentemente, houve algo com uma pessoa que é uma escolha que eles fizeram. E eu me recordo daquilo que me fez sentir com a minha interpretação com relação a eles. Aquilo que aconteceu comigo foi uma divisão do meu amor por eles. Mas isso era uma divisão do meu amor por mim mesmo. E depois comecei a realizar essas coisas. Então eu acho que ambos requerem. Você não pode curar o seu coração, que está em peças, não nesse sentido do jogo. Portanto, é como se os dois tivessem que estar num quarto, ter uma conversa franca e aberta, com aceitação sobre aquilo que nós atravessamos ou passamos. Porque de uma maneira ou de outra, eu trago ambas a minha energia, daquilo que eu tenho, e há momentos que eu coloco mais responsabilidades na cabeça, na mente, no intelecto, e isso fica a depender de como você vai interpretar as coisas, porque eu acho que às vezes a cabeça, a mente, o intelecto é tanta informação, um tipo de informação que tem que voltar a ter confiança outra vez, permitir que o coração entre. Então, às vezes, apenas aquilo que eu preciso nutrir-me desse conhecimento para voltar a esse relacionamento comigo mesmo e com os outros, mesmo sabendo que há ainda um dia para continuar. Portanto, o amor é uma forma de liberdade, mas que não precisa de um intelecto que lembre isso. Ele sabe o que ele é apenas eu, esse mundo que está por detrás dos meus olhos, que está a lidar entre a verdade e a ilusão. Então, ambos
sala com o coração, com a alma, com a mente e ter esse diálogo para construir um melhor relacionamento. Então, esse diálogo interior entre mente e coração. Quando eu vim para Brahma Kumaris e descobri com 21 anos, já passou muitos anos, duas palavras foram as palavras-chave que puxaram-me para dentro desse caminho de fazer empenho, comprometer a minha vida nesse processo. Era a palavra Raja, que eu adoro essa palavra, esse pequeno rei que há em mim, esse soberano, essa realeza. A palavra Raja era a palavra-chave. E a segunda, liberdade. E para mim, era a força motora da minha vida espiritual. Honestamente, foi sempre sobre liberdade. Se eu tivesse que descrever o sinal do sucesso completo na minha vida, a palavra liberdade tem de estar lá. Eu diria que, por um sentido, essa liberdade plena. Eu tenho medo de que minha vida não se torne completa ou plena de sucesso. Então eu encontrei a liberdade como sendo uma forma de um sinal da minha capacidade de ver a mim mesmo como eu sou. Livre das falsas percepções, livre dos efeitos das falsas percepções. E aquilo que eu mencionei com alguém, que às vezes encontra essas situações, são apenas perspectivas, que elas são corrompidas através de discussões, conversas, processos de tomar decisões, clashes de sanskars. Portanto, é o nosso lado da história. E eu percebi que às vezes isso nos ata numa espécie de escravidão na nossa mente e no coração também da outra pessoa. E aquilo que eu vejo, que uma das grandes coisas em mim é manter esse sentimento de ser sempre livre. Eu não sei com relação a si, mas a liberdade é um processo, ou a liberdade é uma declaração. Nós fazemos uma declaração nos países, por exemplo, aqui em Canadá, a palavra é muito forte, a palavra liberdade no hino do Canadá, e às vezes se nós precisamos declarar a nossa liberdade, para expressar essa liberdade é um processo. E eu tenho que ser paciente até. Eu posso ver guerras, e o país tem que reivindicar uma liberdade, e tem que fazer coisas poderosas como guerras, tratados, acordos. O que é que você pensa? Não quero começar por essas coisas políticas. Mas eu sinto tanto sobre aquilo que está acontecendo no mundo agora. Mesmo sabendo que eu tenho liberdade de informação que é revelada para mim, por que as coisas estão a acontecer, há um profundo sentimento de empatia para todos. E às vezes parece ser um bocado triste a forma como as pessoas tratam-se umas às outras, mas isso faz tudo parte dessa liberdade de expressar-se a si mesmo, a forma como você sente. E aquilo que o Sherry estava a partilhar quando veio para esse incrível espaço de liberdade da Brahma Kumaris que ela nos oferece. Eu tinha 17 anos quando meus pais vieram para esse caminho. E eu me lembro de ver a minha mãe e meu pai como eles se tratavam e a forma como eles mudaram e começaram a mostrar respeito um pelo outro. Então, quando eu comecei pelo meu próprio despertar, eu vi que não estava a viver com meus padrões. Então chegou essa liberdade em mim depois, essa energia do divino que fez com que eu chegasse como se fosse ao topo.
ver esse amor, permitir que ver esse amor através dos olhos de Deus, então sim, que eu posso ser a mudança que o mundo está à procura. E eu me lembro de ver isso. Eu me lembro quão importante foi para mim quando comecei a estudar na Brahma Kumaris, que algo que está conectado comigo é essa liberdade do serviço. E eu me lembro como eu senti essa escravidão, como eu senti-me magoada, mas depois eu fui sentir-me como se estivesse a ser abraçada para recomeçar. Então, em tornar o mundo como se fosse algo, um lugar melhor. E eu consegui então sentir a diferença entre ver um cenário onde as outras pessoas estavam envolvidas no seu destino, e eu sabia que essas pessoas, elas tinham a chave do seu destino. Então, uma energia em si que surge, que é como Deus estava a dizer: vá, faça isso, deixe isso acontecer. E é como eu estivesse presente e dizia muitas vezes não. E aquilo que acontecia comigo às vezes é que eu sentia que eu tinha de encontrar essa liberdade que vivia em mim. E foi por isso que foi trabalhar em estar bem em fazer essas coisas, para sentir-me livre em fazê-las. Então acho que houve um momento onde senti essa liberdade, que foi uma aceitação. Foi um sacrifício, foi um entendimento, foi uma honra, foi algo que foi confiado em mim. E quando eu comecei a ir avançar com aquilo que eu sabia, inegavelmente que essa luz de Deus que vinha e dizia: faça isso acontecer. E conforme eu fui fazendo isso, a minha mente pensava que as pessoas têm destino nas cabeças e eu tenho que parar de ter presa nessa escravidão como uma prisioneira. Então foi para mim uau, a forma eu comecei a trabalhar para primeiro encontrar a liberdade em mim mesmo, para então ter essa confiança. O sentimento era como se fosse de uma iniciação, foi uma bênção. Algo que estava realmente fixo no destino que acontecesse. Então eu sentia que quem estava a mover isso eram as bênçãos de Deus. E nenhum ser humano podia fazer isso. Então, em essência, no meu estudo do Raja Yoga, eu sinto a liberdade no serviço, porque é algo que foi iniciado. E eu deixo que isso saia de mim. E se eu não permitir que essa criatividade saia através de mim, eu vou morrer. Mentalmente, espiritualmente e fisicamente como. Eu não posso matar isso. Isso nem sequer sou eu posso sentir. Então, eu tenho que primeiro trabalhar na minha liberdade interior para conseguir ter o poder para a liberdade física. E eu acho que todos têm que fazer por si só isso. Quer seja no casamento, no trabalho, num país. Ou se você sente que não está a dar a liberdade que você merece, você tem que trabalhar primeiro interiormente, para mesmo entender a responsabilidade pessoal de ter essa liberdade. Isso levou algum tempo. É engraçado que você estava a mencionar a liberdade que foi dada para si. Mas você tem que encontrar essa liberdade por si mesmo, dentro de si mesmo. São duas dinâmicas. E por um lado você tem essa caixa, mas depois tem o trabalho interior. É isso? Sim, eu acho que nós olhamos pela liberdade em primeiro ao nível físico, mas no caminho do Raja Yoga espiritual, nós temos que vir para essa liberdade interior, porque você é aquele
porque as suas experiências do passado, você é aquele que acredita nessas experiências passadas que criaram essa escravidão. Ninguém o colocou nessa escravidão. Você é o único que pode fazer isso. Então, identificar esses padrões como eles são e como você pode se declarar essa independência, essa liberdade. É como, por exemplo, a América, não é? A terra da liberdade. E eu, por acaso, aprecio essa sua partilha porque são duas as coisas de uma forma. Esse movimento que você encontrou ser intenso, essa prática intensa espiritual, muitas escolhas que temos que fazer na nossa vida, relacionamentos, alimentação, pensar, meditar, praticar. E isso lembra-me que antigamente eu produzia documentários para a televisão pública do Canadá. E eu lembro do Nepal, uma mulher muito... Anne Join Droma, acho que é uma irmã, Join Droma. É uma freira do Nepal. E ela tinha histórias quando era nova. E ela apanhava muito do seu pai de forma muito má. E da mãe também. E ela tinha medo, muito frequentemente, sobre a sua... desculpa, o pai batia nela e na mãe, assim é que é. E ele tinha medo que o pai matasse a mãe. E a mãe, com 13 anos, a mãe deu-lhe liberdade a dizer para ela: você não precisa ficar aqui nessa história, essa história não é a sua. E deu-lhe a coragem para deixar a casa, sabendo que estava sendo abandonada pela mãe, de um pai muito violento, porque ela sabia que tinha que sair, porque estava dando essa liberdade. Mas, num certo ponto de vista, ela sentiu-se culpada por deixar a mãe. Ela deixou a casa com 13 anos e procurou refúgio num mosteiro budista. E quando ela foi entrevistada, ela disse que quando entrou para o mosteiro, naquele momento ela sentiu liberdade, sentiu-se livre. E o jornalista que estava a trabalhar comigo estava a pensar, mas comigo é o oposto. Quando eu fui para Brahma Kumaris, eles pensaram que eu estava aí para uma prisão de uma religião. É como se ele estava numa prisão. E como jornalista eu senti que uma mulher que tem entrado num mosteiro budista é como se ela fosse para uma prisão. E essa é a perspectiva de muitas pessoas. Então, são tantos aspectos desse estilo de vida de um mosteiro. Não é uma forma, às vezes, de pensar que é uma liberdade. Mas ela partilhou de forma incrível a sua jornada. E como você estava a descrever, foi-lhe dada a liberdade. E era uma pessoa muito diferente. Muito diferente. Tornou-se tipo numa freira, por assim dizer, uma monja budista que canta, tornou-se uma figura pública no mundo, tornou-se uma ativista dos direitos femininos no Nepal, e todos conhecem ela, e ela conduz jipes 4x4 em Katmandu, e ela é muito forte, e ela disse que no início, os budistas, a ordem budista, estavam um bocadinho chocados. Que tipo de nova recruta temos aqui? O que é que vamos fazer com ela? Mas por causa dessa filosofia, deram-lhe liberdade para ela ser diferente. E ela disse, mas eu tenho que encontrar a minha própria liberdade. Assim como você disse, então dessa história. Então ela lutou com essa prática religiosa para perdoar o seu pai. E ela disse que no final da vida do pai dela, ela se tornou a mãe dele, a dar-lhe nutrientes. E eu acho que a mãe dela morreu de alguma doença. E ela disse ao pai, quando o pai dela deixou o corpo,
estava a segurar a mão dela e disse quão afortunado ele era de ter uma filha que se tornou a mãe dele. E ela estava a dizer que isso para mim foi quando a minha liberdade interior começou a surgir. Então eu libertei-me dessa culpa do meu passado, dos meus sofrimentos, mas eu também estava a dar liberdade pelos meus mestres, professores, para fazer isso. E ela dança, salsa. É uma monja budista que dança salsa. Então eu sinto que essa liberdade é multifacetada, camadas multifacetadas. E sem pensar nessa esperança de estar no coração das pessoas e ver todos aqui, o meu amigo Manoj, Anu e todos, e nossas conversas é para ajudar todos a pressionar esse botão da liberdade. Então, perguntar a si mesmos se nós estamos a agarrar a algo que não nos deixa ser livres. Eu não diria que hoje sou livre 100%, mas a liberdade me inspira. Eu sei que está próxima. E às vezes eu estou a entrar numa bolha de liberdade e de repente passa um comboio e eu fico a dizer o que é que foi que aconteceu, de onde é que veio esse comboio, esse trem. Então tem que regressar às urgências para tentar entender o que é que eu estou a fazer aqui, que eu fui atingido por um comboio, por um trem. E é isso que eu gosto muito desses momentos. Para mim são os melhores momentos os melhores momentos que alguma vez tive. Porque agora nós podemos estar livres para sair dessa caixa e pensar. Eu estive na Califórnia a produzir um programa especial de yoga e eu estava lá com um casal maravilhoso que são yogis e eles estavam a dizer sobre a rendição, a vida de simplicidade, em viver em ashrams em Kerala, na Índia, e ir para a Califórnia com muitas coisas a acontecer, essa pompa, e viverem uma vida simples. E eu perguntei para eles, mas você também pode ser espiritual nessa pompa e esplendor? E os olhos dela abriram-se e olhou para mim e eu disse que estava a dizer isso, disse para ela, porque a verdade de nós enquanto almas está sobre nós, porque, por exemplo, quando você entra num mosteiro, quando os seus pais o abusam, ou como nós entramos de forma livre, por assim dizer, mas vir para esse lugar, nesse momento, foi a chave que abriu tudo aquilo que você perguntava, procurava naquele momento. E eu acho que nós ficamos nesse espaço e quem é que é suposto estar envolvido nessa energia para ajudar 8 mil milhões de almas no mundo. Isso tem que ser revelado. Quem é que diria que essa monja não poderia estar conduzir um jipe e estar a cantar num palco? Então, onde há tantas cores e contas e rosários, mas dentro deles, eles podem ver as coisas de uma forma diferente. Eles podem conduzir um Lamborghini ou um Ferrari, mas externamente eles carregam essa imagem que estão numa escravidão e não dão a permissão a exprimirem-se
quem verdadeiramente eles são. Então, mais uma vez, voltar a esse trabalho interior que eu digo a todos. E se você verdadeiramente escutar o que esses pensamentos estão a dizer quando você está em silêncio, quando você está diante do seu marido, da sua esposa, do seu colega de trabalho, ou ver um grande documentário, ou quando você encontra com alguém numa loja ou no escritório. Então você observe os pensamentos. E se esses pensamentos serem conduzidos por uma espécie de benevolência, um amor de aceitação e de apreciação, uma gratidão, e se esse pensamento que você está a ter diante dessas pessoas ou situações ou circunstâncias, isso vai dar esse sentimento da sua liberdade em que você está a trabalhar. Então, cada vez que você se sente preso, com medo, com dúvidas, sem confiança, inferior, a uma escravidão lá, que apenas você pode arranjar. E você tem que usar o pensamento que está dentro de si. E o meu pensamento é ir para Deus, que é aquilo que nós chamamos de Baba, ir para lá, essa energia que está disponível para si. E talvez você pode não sentir-se forte o suficiente para acreditar. Então, vá com essa energia com Deus, a receber de Deus, onde tudo é verdade. E quanto mais eu permitir que esse desapegar desses meus rótulos, eu vou poder sentir a energia de Deus. E eu vou apanhar esse pensamento. E esses pensamentos vão começar a libertar-me dessas escravidões onde estou habituado. E Eric, quando isso acontece, isso funciona. E aí uma pessoa pode conduzir esse 4x4, essa pick-up. Eu já conduzi esse carro quando era criança. Não é uma coisa assim tão fora do comum para mim. Então, se eu fiz isso, eu vou quebrar essa limitação. Uma mulher a falar sobre Deus, então a colocar num lugar onde eu consiga ver as virtudes, a benevolência. Então, ver para além dos limites. E é isso que eu estou a trabalhar e acho que todos também têm de atravessar por isso. Estava aqui as expressões. Eu estava ao escutar algo que estava a ressoar comigo, que é escutar os seus pensamentos. E é claro, se você cria ou muda os pensamentos, então da forma que você cria a liberdade, para mim, por exemplo, criar amor, por exemplo, são os pensamentos de amor. De repente muda, essas são as virtudes de uma determinada maneira, que criam a nossa liberdade. Então esse sentimento de amor, ou seja, liberta-nos dessa raiva, desses pensamentos, desses sentimentos de medo, de falta de paz, de agitação, o que quer que seja. E aquilo que eu estava aqui a pensar, que era a qualidade dos pensamentos que o liberta. E você e eu sabem melhor do que qualquer um. Você é melhor do que eu. É que às vezes porque eu não estou habituado a sentir a liberdade. E agora tenho que fazer essa questão. Então, a questão que me ajuda agora é amar mais a mim. Em segundo, o que é que eu fiz de diferença? Qual é o outro lado do meu medo ou escravidão? Então, são duas perguntas que eu faço. Quando eu me sinto como os meus pensamentos não estão em sincronia, eu não me sinto nessa harmonia, eu não me sinto confortável. Isso vem da alma, eu não fico confortável com isso. Então, qual é esse amor que eu preciso agora, Jen? Qual é o outro lado desse sentimento? E de alguma maneira, eu vou voltando à liberdade. Então, você começa a se chamar de Jen. De gema, de joia, e não Gina. Então,
Acho que é o meu desejo journey that I have to go through dessa jornada da alma que eu tenho que atravessar. to get along and to be good with each other. São as pessoas serem boas umas com as outras. Isso é engraçado porque, conforme eu percorro a minha jornada, há muitas vibrações de pessoas, o que quer que importa, não interessa. Has to check. Mas a Dina tem que verificar. Você está bem? You know who you are, right? Você sabe quem você é, não sabe? Você sabe que Deus está a torná-la. Então, arranje isso primeiro. Não fique dependente de ninguém para lhe dar a liberdade. Between you, the soul, Porque a liberdade começa entre você, a alma e Deus. E praticar isso. practice, E quanto mais você praticar, nature, começa a ser a sua natureza. E quando se torna a sua natureza, or a message. torna-se a sua aura, a mensagem que você pode passar para as pessoas. E isso vai poder mudar muitos de uma forma tão bonita. E nessa conversa anterior você mencionou muito profundamente essa expressão de perguntar, que é você que está a dar a liberdade, ou seja, dar essa prenda da liberdade para aqueles que estão ao seu redor, como por exemplo as instituições, os seniors, e a forma como você cuidou dessa liberdade. Ou o que você quer dizer com isso? Actually, Na verdade, many of us are given freedom, but sometimes muitos de nós têm essa liberdade, mas freedom with enough não complementam a liberdade com sabedoria, não sustentam. tell you. Isso não é uma prenda pequena liberdade. Fortune and my Qualquer que seja a minha fortuna kármica ou a minha to allow realidade kármica, eu tenho que libertar a minha going through me criatividade that e deixar que essa energia de Deus flua através de mim da melhor maneira possível. by nurturing of that freedom E nutrir essa liberdade tem sido revelado para mim que eu tenho de ficar verdadeira choices, a determinadas escolhas, disciplines, que você pode chamar de disciplinas, mas são escolhas. A minha rotina matinal. get all nervous Não fiquem nervosos ao público que está cá. in 2 nightclubs. Eu costumava ir In the morning. a vários clubes noturnos e deitava às 7 da manhã. E eu agora acordo às 4 da manhã. E tenho uma conversa coração a coração. Portanto, eu toquei as discotecas Get up in the morning. por Deus. Freedom Então, essa liberdade de poder fazer isso. pattern. This Então, tem esse padrão, table that I've been given essa agenda, esse horário by the que foi dado pelos meus centros e pelo divino. freedom. E seguir isso vai suster essa sua liberdade, vai sustentar a sua liberdade. E mesmo que você não tenha esse seu relógio, o relógio ao seu lado, você vai ter esse olho a olhar para as horas. Então, sentar calmo, respeitar as pessoas, honrar aqueles que estão ao seu lado, elevar a humanidade. E aquilo é a única coisa que eu tenho de ver, Eric. That responsibility to E eu apanho essa responsabilidade com a liberdade que foi me dada. maybe they just don't have enough understanding of how precious it is. E alguns talvez só entendam metade disto, The lower e outros, vibration of their entity. outros têm uma vibração mais baixa e permitem-se que não utilizarem essa liberdade e não deixem que essa força seja maior, então é uma força mais fraca que está mais forte. Então, quando eu vim para Brahma Kumaris, essa liberdade por entrar aqui, a liberdade do meu destino dada por Deus, e essa liberdade de nunca ter esse de discordar, ou seja, continuar a prosseguir. Prossiga. E foi isso que eu fiz com essa liberdade. E é isso que eu falo para as pessoas praticarem também. Porque quando eu vejo o outro lado, onde há essa falta da liberdade nas pessoas, há complicações, há descontentamento, arrogância, tristeza, desapontamentos, desilusões. Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para as outras pessoas. Então, ser verdadeiro com o seu padrão, ser verdadeiro com a sua rotina do dia a dia. E entre as suas agendas,
seus horários, criem coisas diferentes, mas criem sistemas. system that you Crie sistema que você possa ser verdadeiro put a system e não rompa, mantenha sempre para manter essa sua liberdade. Você falou bastante, mencionou muito sobre a liberdade ser como uma prenda, que não é uma coisa pequena. I'm questioning even myself at the same Mesmo quando eu pergunto a mim mesmo algumas vezes, appreciates or even is aware aquilo que eu quero apreciar é onde and how much they are de ter uma prenda e tomar conta, mesmo aqui no Canadá. Nós estamos numa terra que se considera livre in many ways freedom em muitas maneiras. Liberdade de expressão, action in terms of a nível da ação dos direitos humanos, aspects of freedom. em muitos aspectos da liberdade. It's interesting. I'm wondering if Mas é interessante que às vezes eu fico a pensar que às vezes não apreciamos suficientemente a liberdade que nós temos e continuamos à procura de uma outra liberdade to create. I don't que nós temos que criar, não sei. question. freedom is quite an interesting Apreciar a liberdade é um conceito muito interessante e também meditar, ou seja, apreciar a liberdade que nós temos. Kumaris, É o ensinamento diário da Brahma Kumaris. Ganges don't appreciate Aqueles que vivem próximo do Ganges não apreciam viverem, estar perto de Ganges. turmoil. It still is, but it's Uma vez na América, estava aqui passando numa situação assim muito de turbulência. moving to Canada. Muitos americanos foram para o Canadá. And I used to think about that. E eu costumava pensar sobre isso, ok. Now that you've used the country, Agora que estamos a deixar o país, estamos aí para um outro país também. I feel like if we all Então eu senti, have nós todos reconhecemos que nós temos responsabilidades de onde nós estamos, to put in what's needed, de sermos capazes de colocar aquilo que nós precisamos. E você está absolutamente certo. we really don't value the freedom É que nós não valorizamos a liberdade que nos foi dada. so many countries. Eric, Nós viajamos por tantos países, Eric, no mundo todo. Canada, I'm sure you feel like E quando você regressa ao Canadá, você sente, uau! sometimes I feel E quando regressa à América, tipo, sinto-me. Oi, we can still sleep with our doors unlocked here. nós ainda dormimos aqui de portas trancadas. Freedom and Não é sentimento de for every segurança e liberdade. Ou seja, isso é o que eu desejo a todas as pessoas no mundo que alcancem isso. we don't have Portanto, ter esse relacionamento com Deus de uma forma privada e não numa espécie de identificar como uma religião, mas something you said long é uma coisa que está para além disso. Mas algo que eu disse é muito our senior uma coisa que foi dita pela nossa Senhora Morini. there's a little space Há uma yagya, esse espaço no seu coração, esse pequeno templo. there's a mosque Há uma igreja, há um mosteiro, places a safe há um lugar religioso, um lugar wherever you seguro no seu coração. E onde quer que você vá, você leva esse lugar. E isso para mim é uma liberdade. And I've always found that's why the freedom of the heart for me was Então a liberdade do coração para mim é uma muito crucial. that E frequentemente eu senti the wounds in the heart que as feridas do coração, myself que às vezes fui eu que infligi, from e pararam de ser, de sentir a liberdade. Porque a liberdade é uma percepção, mas ela, ao fim e ao cabo, deveria ser um sentimento. somewhere you feel Quando você chega no Canadá ou no outro lugar, porque a tua imagem desse estar em contato com a natureza, e você, tipo, grita de felicidade, a minha liberdade, é esse sentimento. Eu acho que being free. o coração, ser livre. Friend Denise, that Uma vez, a nossa amiga Denise, que também é uma regular nessas séries, ela descreveu algo many of us que muitos de nós in our heart. têm, tipo, acho eu que é um arame farpado no nosso coração e que temos que às vezes remover. E eu consegui relacionar isso tão bem, porque as certas feridas que são tão difíceis de remover Conflicts we had with e os conflitos que nós temos com pessoas, muito frequente com aqueles que são mais próximos, mulher, esposa, two people
E às vezes é difícil entender como duas pessoas expressam-se, expressam o seu amor durante tantos anos. Você é a estrela da minha vida, você é aquela. E de repente algo acontece. E eles quase se matam mentalmente, espiritualmente ou fisicamente. E eles odeiam-se uns aos outros. E eu penso, uau, o que aconteceu nesse coração? Já estão magoados, estão danificados. E eu sinto isso com amigos meus às vezes, que estão a sofrer tão mal por causa dos relacionamentos. E é como se estivessem numa cadeia, o coração estivesse numa jaula. Então, para mim, é como ajudá-los a receberem através dessa liberdade do coração e não sofrerem com esse relacionamento. E sim, a liberdade do pensamento e do coração. Talvez tenhamos mais alguns minutinhos para meditar juntos ou com todos. O que é que você vê como sendo alguma das causas desse sentimento de estar livre, de aceitar essa liberdade que foi nos dada? Isso diz muito, mas eu sinto que nós somos pessoas fantásticas. Eu acho que todos são absolutamente perfeitos, mesmo nas suas tristezas e dores. Para mim, é ser capaz de remover esse arame farpado do meu belo coração, é aceitar que eu tenho um contrato com a alma. E assim como esse contrato está a encerrar-se, por alguma razão, é como uma espécie de subscrição. Quando ela acaba, ela apenas acaba. E não precisa mais de nada dela. Mas depois eu posso manter os meus sentimentos puros e bons votos. Então, esse é o aspecto importante que eu acho que as pessoas estão magoadas o suficiente para conseguir enxergar o próximo estado da vida deles. Depois de um casamento ser dissolvido, o relacionamento intenso entre dois, ou na sua empresa, ou na sua prática espiritual. Então, o meu contrato, quando está terminado, eu consigo ver isso. Então, eu não posso ter sentimentos puros. Eu sei que filmes mostram isso de forma muito grande. Então, nós não temos esse conhecimento não temos essa liberdade de pensar assim, exceto, esse contrato está concluído e agora? Então você tem esse momento, você tem essa razão, esse alinhamento. Então, ok, é o momento de dizer adeus. Eu digo isso de uma forma fácil para si, porque quando chegam as emoções, esqueça, isso é um inferno. Mas quando ela passa, você então tem que ficar nesse estado de sabedoria. Porque isso é a sua prenda, esse privilégio em algo que deixa numa posição e você esquece ou está comprometido. Então o meu contrato está feito com ele. Mas para mim ser livre, eu tenho que dar as minhas bênçãos, mesmo que eu não esteja consigo. E é isso que eu faço, é isso que eu tenho feito. Então, através dessa massiva experiência com eles, eu passo através das dores, tento ver onde estão essa abrangência no meu coração e tento curar-me e mais abençoá-los também. Porque quando eu tenho essa permissão de colocar os bons sentimentos puros, eu estou presente e não estou em escravidão. E quão frequentemente eu faço com isso para mim mesmo. Eu lembro de culpar. Então, as minhas bênçãos e os meus bons votos são as minhas proteções para a minha liberdade. Uma forma perfeita para concluir a nossa pequena conversa. Vamos deixar aqui algumas perguntas. Eu adorei essa impressão, que é o meu belo coração e o contrato com a alma. Isso a chamar com
as bênçãos, my beautiful, essas três expressões do meu belo coração, my beautiful heart. Contract with the soul, esse contrato com a alma give blessings. e dar bênçãos. Saying that's it. E acho que é só uma noite. The bouquet is completed. Acho que o buquê está completo do nosso lado. Anyone has questions? Não sei se aqui há alguma pergunta. Even there must be more coming up. Há mais flores que estão a surgir na minha planta. So, what do you Your love, suggest? Eric. It's your love that's flourishing that tree. É o seu amor, Eric, que está a florir Generating that love. nessa planta. E obrigado por estar a gerar, ou seja, Gina, a brincar Thank you for always a palavra gerar esse amor. values E obrigado por essas but they sessões dos valores. Não sei sobre o Eric, that mas trouxe-me tantas coisas, working tanta energia de Deus que appreciate you passaram por mim e ajudaram a equipa. and for others Isso passou através de mim. are blessings. So thank you Então, são verdadeiras bênçãos de mim e pelos outros. for Obrigado por toda essa equipa dos valores e fazer com que isso aconteça sempre. Thank you, both of you. We have Obrigado a ambos. answer. Is that okay? Sure. Temos 15 minutos de perguntas e respostas. yeah. Pode ser? There are quite a few questions. Aqui algumas perguntas. A primeira pergunta é para os dois. The difference between Qual é a diferença oi, para traduzir isso vai ser complicado. Liberdade e liberação. liberation in life, but É porque está falando aqui da libertação em vida, que em Índia é Jivan Mukti. and liberation. A diferença entre liberdade e liberdade, Try I that would one. go. I would go first as eu primeiro vou como level. num nível muito prático. Se eu estiver numa prisão, eu vou querer estar livre e para depois apreciar a minha libertação. My jail status E se eu estiver na in the jail. prisão e posso estar livre e não ter essa libertação. Fine, but they're both Portanto, dynamic ambos têm diferentes dinâmicas da minha experiência relationship with the e dos meus relacionamentos com o mundo exterior e o mundo interior. E então, me. para mim, To complete my liberation, é para completar a minha liberdade, é preencher a minha liberdade. working E ambos estão a trabalhar juntos, porque até que eu seja libertado, freedom. So freedom eu não posso experienciar a liberdade. Portanto, a liberdade é um estado de ser, stage of becoming. e a libertação é um processo de ficar livre. Eles são complementares, mas se eu for para Cuba semana que vem, I'll be in Cuba for the next week. eu vou estar em Cuba mentalmente durante uma semana. Cuba could be in India or somewhere, but E pode ser Cuba ou Índia, beaches in Cuba. So mas há praias na Cuba. Então eu posso antecipar, estar nas praias. so I'll be already there mentally. Então mentalmente já estou lá, Really experience it when I'm there. So mas só vou experienciar quando estiver lá. Então a libertação é isso, freedom. esse sentimento de liberdade que você não só apenas aprecia antes de ver, The moment mas nesse momento a liberdade é temporário, mas é uma coisa prática. É um estado que eu quero alcançar, um estado permanente. Mas depois quero estar livre dos meus vícios, negatividades, antigos padrões, pensamentos. that's how I would see it. E isso é que eu diria que é. I would go to another question because E eu vou aqui para uma outra pergunta, porque o Eric respondeu isso perfeitamente. I would just want to put it was a quote which I read Aqui é uma frase: that liberty is the right a liberdade é o direito de escolha. coming out from there, Como se está falando de sair da prisão. right choice. E a liberdade é para ser livre de escolha. Now this question, Então, essa pergunta é para Sergina. freedom in service. Liberdade no serviço. That nowadays in the Brahma Kumaris, Hoje em dia, na Brahma Kumaris, nós estamos livres para fazer muito serviço. and without informing their seniors, E alguns vão para o estrangeiro, sem informar os sênios e fazem serviço. in one E talvez acumulem muito de serviço. Qual é a melhor forma freedom in service, de
de entender essa liberdade no serviço, correct. para não ficar no contexto errado. About my freedom in service, it Quando eu falo no serviço, me communicating é estar em comunicação in our regional office. com os que estão mais elevados a nível da... Everyone was que sabem aquilo que está a ser feito. Todos estão informados. involved. Did they get engaged? Did their support? That's a different topic. Se estão envolvidos, estão dando apoio, isso são situações diferentes. Mas eu acho que quando você desenvolve essa jornada espiritual, esse caminho espiritual, então há um elemento de confiança ou de segurança e nas escolhas que você faz. Então, uma das razões importantes de verificar com os outros, porque são uma organização tão grande, então é ter esse apoio, essa guia, essa informação, esse serviço que você faz, seja fácil. E se você já não é, está no centro e vai fazer algo por sua própria conta, o desserviço é criado primeiro em si. Sua consciente sabe. Se você sabe, se você sente, você sabe que aquilo que você está fazendo podia ser feito melhor. E podia colocar energia melhor na escola que está a fazer. Então, se os outros também estão organizados, isso parece que não está conectado com uma imagem mais larga, numa imagem mais vasta, está a puxar a atenção de onde há esse trabalho maior. Então, outra forma de desserviço. Then of course you know it's going to create a burden on you and also Então, ok, perdi aqui um bocadinho. Se você não está com essa atenção, você está a criar uma escravidão. Portanto, é preciso essa especialidade da comunicação. E às vezes não tem comunicação muito forte, ou seja, a especialidade da pessoa. Portanto, isso é um desafio. Portanto, escrever um e-mail, e às vezes eles podem não responder, mas faz as suas coisas que você tem que fazer. Eu acho que aquilo que está a acontecer, isso que está a surgir, é isso que estamos a planear, e então para ter certeza que você tem um apoio completo. Senão você está arriscado a fazer grande desserviço, porque há uma razão específica e cada um tem seu papel diferente para fazer. Eu nasci na América, meu pai é indiano, minha mãe é africano, e quando eu vim para Brahma Kumaris, é uma interpretação diferente que eu tinha disso tudo. Mas depois o mais importante foi a minha pureza, a quanto eu podia dar de mim mesmo para os outros. Entanto, essa consciência que você tem que ter, essa consciência de quem você é, e depois sentir esse chamado de Deus. Então, Baba vai poder trabalhar em si de forma confortável, porque você confia nele. Isso não vai interromper com as minhas mariadas e nem com meus princípios. Eu vou estar para além como um instrumento de Baba. Vou estar sustentado e vou mudar para outro lugar. Então, por outras palavras, não ser influenciado por outras pessoas ou competir com outras pessoas. Esse rádio hoje de manhã estava a ouvir quase... desculpa. Eu posso dizer quantas pessoas tentaram fazer programas e muitos vieram perguntar. Não perguntaram para mim diretamente como eu estava fazendo esse programa e perguntavam para os outros. E eu ficava a perguntar para mim mesmo qual era o motivo. Se há impureza para fazer serviço, se há uma mistura, isso vai ser sempre de serviço. E eu acho que isso é importante para todos reconhecer. Porque quando estamos a revelar Deus, isso é elevado e é grandioso. Portanto, manter o coração limpo. Uma boa resposta, assim, uma bomba.
Mas também gostamos dessa resposta. Your answer was quite elaborated. E a pergunta também foi bem elaborada. A próxima pergunta Sharing when he was doing that. é para o Eric, que ele mencionou isso. I am really in lot of bondage and hostage, as you mentioned. Eu estou em muita escravidão Scars of- com os meus sanskars do passado. And I'm just not able to get rid of those past sanskars. E não sou capaz de largar ele. To use them. And rather Outra e outra vez vou tentar usar, ou eles estão a usarem-me. start using them. So how can I really get freedom Então, como é que eu posso verdadeiramente ficar livres dessas escravidões dos meus sanskars do passado? First, I feel for the person asking Primeiro, eu penso que a pessoa que está a perguntar isso, crucial parts. diria que essa é uma parte crucial da nossa jornada. Eu estou totalmente identificado com ter sanskars fortes que não vão se embora. Eu queixo meus sêniors, eu questiono o Raja Yoga com os métodos, Seniors and says, eu chamo meus e perguntam, isso funciona? Pergunto isso aos sêniors, porque eu ainda estou preso aqui. Eu posso colocar máscaras, maquilhar isso, mudar o nome, doesn't exist trocar a roupa, fingir que não existe, ignorar, e ele continua a regressar. to the question. Então, estou totalmente ligado a essa pergunta, mas o aspecto mais diferente para fazer isso, porque é como Curing a very serious disease curar uma doença muito séria, muito grave. pill. Não é apenas um comprimido por dia. Há muitos fatores. Kind of thing Então, é o tipo de coisa que é muito forte great nos tratos de personalidade. and doesn't go. Isso é tenaz e não vai embora. For me, the E approach para mim, a abordagem different aspects. aplicam diferentes aspectos, todos juntos. Your enemy is strong, Como se o inimigo for forte numa guerra, hinder it. você tem que se render, And I would say, in essence, mas em essência, never to give up. nunca desistir. Ever to give up. Nunca desistir. Then if I should O meu mentor, isso às vezes é complicado, mas mantra is, I don't remember the exact, eu não lembro exatamente. he the one who invented the bulb Aquele que inventou a lâmpada, 1,000 times, and it was the 1,001 time. foi 1 em 1000, que foi bem sucedido, talvez seja errado, mas foi qualquer coisa assim do gênero. Okay, not today, E eu fico, ok, não foi hoje, tudo bem. tendency, okay, Tentar cortar com a minha tendência antiga, take it, next time will work. da próxima vez vai funcionar. Se não for na próxima, alguma vez vou conseguir. Give up, Portanto, nunca desistir. but that Fé em Deus going to give up. que Ele não vai desistir também. God is never going to give up on me. I asked him if he wants Deus nunca vai desistir de mim. freedom. Eu já lhe dei a liberdade para desistir de mim. E disse, arranje outro cliente. Eu sou um caso sem esperança. Bet wrong on that Você apostou mal nessa força. Pode arranjar outro. there every morning. E ele continua lá todas as manhãs. Ok, Still there. o que é que eu posso ajudar? Você ainda está aí. Portanto, eu não desisto, Deus não desiste. Courage. Então a coragem. The mantra, it was A coragem é um mantra. É a primeira bênção que eu recebi na jornada espiritual. with a lot of courage. Eu sou uma alma com muita coragem. I heard that. No E eu disse quando eu is courage. acordei, tipo, foi isso é que exatamente o que eu não tenho. And for Mas Deus é essa bênção. E por razões estranhas, sempre que eu me senti que estava a desistir, eu me recordo that I felt desses pensamentos the divine, que foram dados pelo divino. because you Você tem coragem. E por que você tem coragem? help you. Deus vai ajudá-lo. Always remember Então, sempre lembrar disso. E eu senti and I feel que no momento eu sinto-me that I'm not succeeding. puxado pelos meus sentimentos, que meus sanskars estão mais fortes que meus pensamentos, mas nunca desistir. A little bit of courage. E se eu tiver um bocadinho de coragem, See will be a essa ajuda que eu vou receber that way. é So I kept 1 milhão de vezes. and I can only share my experience that Portanto, é assim que funciona. on certain practices. Manter os princípios, as práticas Faith, e manter a fé I can do it. de que eu posso fazer. I know the sanskar is E eu sei que os sanskars são profundos, vicious. são fortes, são viciosos, ou têm significado, ou são violentos. I'm not going to give up.
e vão me magoar, mas eu nunca vou desistir, vou continuar a ter fé, succeed. And porque um dia eu serei bem sucedido. E às vezes eu posso mudar a canção e dizer, Eric, você viu isso acontecer. before I used to sing the song, it's not happening. Now I'm singing Agora você está a tocar, cantar a canção, não está a acontecer. E quanto mais eu canto a canção, mais ela aprende. do it. E eu vou sempre dizendo, Tennis, and I vou deixando empilhado dentro de casa e vou dizendo, in vamos crescendo. E eu provo minhas essências, change mesmo com a minha idade, eu ainda continuo com velhos hábitos. court. E eu vou para o quadra de tênis, And so eu ainda faço isso, ir para a quadra de tênis, e não desisto de ter coragem, da ajuda de Deus, e continuar a prosseguir. if you are really courageous, Como o, you'll be successful. o Deus diz, né? Still working Você pode ser bem sucedido e vai ter ajuda se continuar give up, keep going, and one day those e nunca desistir. Portanto, todos os antigos sanskars, nós temos que desistir, say goodbye. nós temos que dizer adeus. They're holding Mas enquanto eu estiver a segurá-los, my best teachers. eles vão ser os meus melhores professores. That because of Porque eu tenho a fé de que por causa dessa fraqueza, my strength, eu vou desenvolver a minha força mais alta. E se a sua fraqueza, digamos, lying or not being honest, that means por exemplo, não ser honesto, highest quality então essa sua qualidade mais elevada vai ser a honestidade. helping you E essa, to achieve that quality to e essa qualidade está a ajudá-lo para que você atinja uma qualidade mais elevada. Portanto, essa teach me to pureza humildade que existe em mim, não, pureza que existe em mim, vai fazer que eu seja número 1 na pureza. Vocês concordam com isso? Concordam com a minha resposta? Sim, eu estava a pensar nessa alma também relacionada com isso, porque às vezes nós nos pressionamos a sermos tão perfeitos. pressure of the resistance Então a persistência deles, that are stimulating esses vídeos can do well for eram estimulados and one time I remembered going through something and I sat e às vezes quando eu atravesso alguma coisa, triste, estou na Baba, no silêncio de sala de Baba, eu iria para Baba, Baba, eu sei quem eu sou. E a Baba diz, então, você seja apenas honesta consigo mesmo, não veja o que os outros estão a fazer. question is Então, em vez de fazer perguntas, taken towards your isso vai ser outro passo a nível da verdade. Então, mais uma vez, sim, but don't go forcing tudo aquilo que eu disse é too much essa, to get to this você forçar, goal that you não forçar demasiado. Portanto, ter essa ideia que você consegue receber aquilo que tem que receber. get there. Some of them will be messy. Então, alguns até vão poder ficar chateados. It's a part of the journey. Isso faz tudo parte da jornada. Never, Então, never look at yourself nunca olhe para si worthy como se não fosse digno, ou bom o suficiente, for this ou puro o suficiente para esse caminho. journey. Isso é uma parte do caminho que nos chateia muitas vezes. Portanto, encontre bons amigos e sérios com quem você possa falar. Don't let it pass you by getting stuck and forcing Portanto, não fique preso ou parado, to sit in forçado a fazer alguma coisa por causa que você tem que estar lá. É uma jornada. Continue. Amazing, beautiful answers by both of Foi you. That takes belas respostas de ambos vocês. us, but E aqui mais uma frase spot on. And when he said que courage, o Eric falou, a coragem. happiness is O segredo da felicidade é a liberdade. O segredo da felicidade é a liberdade. courage. E o segredo para a liberdade é a coragem. Portanto, se você ter coragem, você vai estar livre das duas coisas. Another question written in the chat box. Speaking of freedom, Ao falar em liberdade, because in India é mais claro for us to wear the white clothes and follow all the no Oeste. Na Índia é muito mais fácil usar a roupa branca e seguir os códigos de conduta. Mas quando ir aos centros, particularly the US, Canada, aqui no Oeste, particularmente nos Estados Unidos e Canadá, mas também em outras horas, quando falamos de liberdade, code of conduct, are they free to wear como, whatever they like? como devemos dizer sobre os códigos de condutas? Eles podem fazer aquilo que eles quiserem? I don't get caught up in all those limited ideas. Eu não fico limitado nessas ideias daquilo que devemos usar ou não, Those people devemos usar de branco ou não.
Meu único pedido é opcional, por exemplo, todos têm que respeitar e eu não necessariamente tenho que ir demasiado para esse tipo de limitações. No mundo da backup há muitas e há coisas que não são saudáveis. Eu acho que as pessoas ganham consciência e automaticamente fazem essa escolha. Então, esse aspecto, o respeito pelo ambiente, faça sempre coisas boas. Eric, isso era uma coisa que eu costumava ficar um bocado abraçado ou apertado. Portanto, eu era fanático sobre códigos, observar os códigos, restritamente e fanaticamente. E eu recordo de mim mesmo, quando, há muito tempo atrás, estava em perfeita no comando, então manter as disciplinas no centro, e veio uma jovem e ela tinha um mínimo de corpo, roupa no corpo, era mesmo mínimo. E eu ralhei com ela e cobrir. E você, se calhar está frio, você que está, você vai ficar mais confortável com isso em cima. E estava a cobrir, a tapá-la. Eu senti que, ok, o que é que você está a fazer, Eric? Ela estava bem, mas eu sei que nunca devia fazer isso outra vez. E nós vemos pessoas com uma visão espiritual muito elevada. E esse é o nosso problema. Para mim, no passado, eu não era confortável com as pessoas vestidas com aquilo que eu vestiam. Mas por que eu estou inconfortável? E hoje, se eu vê-los com uma visão espiritual elevada, como a Gina mencionou, não há necessidade de dizer, de puxar e de falar no lado errado da sala. Então, sente-se lá. Então, eles vão ficar um bocado horrorificados, mas eu não fiz nada de errado. Portanto, há tanta vergonha e coisas do passado, mas agora há coisas que são muito mais fáceis no Oeste. E se vier alguém de tipo de biquíni para o centro, eu não vou falar daquela maneira. Os tempos mudaram muito. E não é apenas mais sobre o que você está a vestir. Eu quero que você saiba que há muitas e muitas almas que são muito sinceras nessa jornada espiritual. Nem sequer são yogis como eu sou. E eles não usam sari. Mas você pode ver através do comportamento deles, a forma, mesmo nos estudos Lógica, não é sempre aquilo que você vê que verdadeiramente importa. É essa energia que a pessoa traz no momento. Então, como a minha mente está a pensar, seria essa palavra. A hora está a se aproximar. Dar ao Choque Meta a oportunidade de dar os agradecimentos. Muito obrigado. Dina bem, Eric Bai. Eu acho que esse é um jogo muito interessante. Há muitos e muitos anos, uma sociedade diferente, a liberdade econômica, a liberdade financeira, a liberdade sexual são muito importantes. E a maior parte do tempo nós estamos a falar da pureza, das escravidões e armadilhados, e essa liberdade das fraquezas. Então eu acho que quando nós olhamos para o mundo de hoje, aquilo que está acontecendo à volta, eu penso que as pessoas estão tipo a serem tiradas. O que a gente vê no Afeganistão,
da Ucrânia. Eu creio que é um sentido muito sábio, que o caminho kármico é muito importante. E isso aqui nos segura Não, eu penso que, conforme você falou de uma forma tão bonita, e eu apreciei cada bocadinho, a história do budista foi muito interessante. E as histórias védicas têm um significado profundo. E muito obrigado a ambos, foi muito interessante essa conversa. Om Shanti. Thank you, Dr. Mehta. Very appreciated. Muito bom, Dr. Mehta, apreciei muito. And over to you, Sister Anu, for the quick announcements and even the photo. Many people want the photographs, so we'll just take that before we go in the E se quiserem tirar fotografias, abram as câmeras. And yes, as Dr. Mehta said, it was very empowering and both of you took Isso foi muito poderoso e nos levar à nossa verificação interior e a refletir nas coisas. announce the upcoming programs. Então, os próximos programas, quando nós fazemos sempre, daqui a uma semana temos um workshop sobre valores de liberdade. Experiential exercises and the second hour again E depois, mais uma vez, com freedom by Ah. Brother Marcelo. He is the national coordinator from Brahma Kumaris. ele é coordenador nacional da Brahma Kumaris da Colômbia. 19th December, morning 6:30 a.m. for West Coast, Canada, US, and Então, 9:30 a.m. vai ser às 11h30 da tarde do Reino Unido e às 11h30 da manhã do Brasil. Our E depois o nosso próximo episódio, os valores para a vida, Sahyog, é cooperação. Sister Julie 50. from Peace Village. É uma irmã do Peace Village, From there, so it's de Nova York. 2 weeks from today, Saturday 24th December, morning 7 a.m. for West Coast, US, Canada, and 10 a.m. East Coast, US, Canada, 8:30 p.m. India. So that's Christmas Eve. I'm sure all of us will take advantage and join. Vocês vão ter muita vantagem se apreciarem. These programs and joining info on our websites, that's vihasa.in and vancouver.brahmakumaris.ca. And all the videos, including today's, on our YouTube channel, that's Vyasa India and Brahmakumaris Vancouver YouTube channel. Thank you, everyone. And Obrigado a todos. the photo, if everyone, Vamos tirar a nossa foto. Podem abrir os vídeos. Sister Jenna and Brother Eddie. Everybody ready? Todos estão prontos? So whoever Ok. they opened the video so late. Alguns abriram o vídeo muito tarde. Okay, everyone, I got Ok, obrigado. Obrigado a todos. you, Brother Manu. E agora consigo, Manoj Bhai. meditation mode. Então vamos para a meditação. Some commentary. What do you all prefer? Como vocês preferem? Drista video that ou meditação? Yeah, yeah, sure. and if you Um like vídeo de meditação. meditation video, E durante o vídeo, you could just spotlight everyone's drishti if you'd like. It's up to you. Yeah, so that's perfect. So Anu sister, isso é perfeito. sequentially everyone, and I think some brother Santosh would play the meditation video for us. Yeah, that's right. Correct. Thanks, everyone. O Santosh vai mostrar o vídeo para nós. Obrigado a todos. As I sit here, E como eu disse aqui, numa reflexão muito tranquila, I'm reminded how my thoughts create. eu lembro como os meus pensamentos criam a minha realidade. I've accepted Eu I aceitei am what I am. que eu sou o que eu sou por causa daquilo que eu penso. So what if for this moment E se nesse momento eu escolher to let go of my various attachments to physical largar os meus velhos sentimentos, tudo que capacity, diminui o meu potencial, a minha capacidade, chose to be free.
Ou você escolher ser livre limitations. das limitações de pensar. So just for a little while, Então, apenas por um bocadinho, you to take a deep breath. eu convido a terem uma respiração breve e mais profunda. Inhale and exhale. E exale. Inspire e expire. Imagine por uns momentos. What if I no longer had an attachment to my name? É uma coisa que eu não posso ter nenhum apego, por exemplo, ao meu nome. How would that feel? What if I E se eu let go of the awareness of the gender? deixar a consciência do gênero? What if I let go E se eu of the roles that I play, deixar os papéis que eu desempenho? that I own? Os títulos que eu tenho? What if I decided to release E o que é que eu decido com relação às crenças as de pensar em mim mesmo como religião, a language, a nationality, idioma, nacionalidade, país? what if I choose to just let go E se eu escolher apenas largar, gender, deixar de lado o gênero, title, o papel, o título, a religião, language, nationality, and let go of the awareness of the body? então largar essa consciência do corpo? How would I feel? Como é que eu me sentiria? Who would think of me in this awareness? And who would I think of? Então, vocês acham que eu estou a pensar em quem? I would think of God. And God's remembrance Na lembrança de Deus, would fall on me. And I, the living soul, e eu, essa alma viva, would be completely free. torno-me completamente livre. Let me just sit in this moment Deixa-me apenas sentar-me nesse momento, por um bocadinho mais, and just be e apenas ser. free. Now gently bring back the awareness of E agora, gentilmente, venha trazendo a consciência do seu gênero, do idioma, da nacionalidade, os títulos, os papéis. religion, whatever. Bring it back to your awareness and see if you can bring the experience of freedom and peace as you go out into the world. Então, conforme sai para esse mundo e desempenha os seus papéis, Om Shanti, pode desempenhar os seus papéis, assim que é. Om Shanti. Om Shanti, Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much, both of you. Muito obrigado a ambos. Thank you, Manoj. Obrigado, Manoj Bhai, a equipa toda. Obrigado a todos. Obrigado, Eric. Obrigado, Gina. Events. Muito amor a todos. Christmas season as well, and the new E year. também To boas festas, Natal e Ano Novo do coração. Very much. Muito obrigado a todos. Obrigado.